Salve, salve galera, eu sou o Caiolas e você está convidado a se inscrever aqui no meu canal, deixar seu like, ativar o sininho e comentar. Manchester City ou Inter de Milão? Quem vai ser campeão da UEFA Champions League amanhã? Deixa seu palpite aí nos comentários. Aqui no meu canal você não perde nada de Champions League e também futebol inglês. Demorou? Bora pro pré-jogo sem enrolação. Cara, eu tô dividido, vou ser muito honesto. Por um lado, eu tenho uma certeza quase absoluta de que o Manchester City vai passar o carro em cima dessa Inter. Que o City tem tudo para amassar a Inter de Milão na final da Champions amanhã. E eu fiz um vídeo, né, quando o City se classificou para a final, eu fiz um vídeo falando, mano, o City é favoritaço. Só que, do outro lado, eu tenho todos os receios que uma final de UEFA Champions League reservam. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro das minhas certezas. Esse é o melhor Manchester City que eu já vi. Esse é o melhor Manchester City do Guardiola que eu já vi. Este é o Manchester City que para mim tem mais poder de decisão que eu já vi. Esse Manchester City tem o Kevin De Bruyne numa das suas melhores formas e uma máquina de fazer gol chamada Erling Haaland. Esse Manchester City tem um padrão tático simplesmente absurdo, que o time consegue jogar de 3, 4, 5 maneiras diferentes. E se precisar pode abrir mão da posse de bola, que não é característica do time nem do técnico, mas se precisar faz isso. Por outro lado, a gente tem a melhor defesa da competição, a Inter de Milão. O melhor goleiro da competição, o Onaná, da Inter de Milão. A gente tem escapadas em velocidade de Lautaro, Dzeko, Lukaku, Di Marco. A gente tem um meio-campo que, ao mesmo tempo que tem pegada, tem muita qualidade, com Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Brozovic. Força física com todos os jogadores da zaga, além do Dumfries, além do Di Marco, além do Çalhanoğlu, do Lukaku. Então tem um fator aqui também que é um jogo só. O que essa partida reserva, tudo que essa partida reserva, ao mesmo tempo que vai chegando mais perto, eu falo, não, o City é favoritaço, cada vez mais. Vai chegando mais perto e eu falo, mas é um jogo só, e é Inter de Milão. Eu penso o seguinte, caralho, é o melhor City que eu já vi. E depois eu penso, mas se tem um time que pode ganhar desse City é a Inter. Mano, esse jogo, ele tem tudo pra passar a perna nas pessoas que têm super certeza. E esse é o problema, porque eu tenho super certeza que o City vai ser campeão. E aí eu olho e falo, porra, esse é o jogo pra quebrar os paradigmas. Porque se você tem a melhor defesa, pra atestar que ela é a melhor defesa, você precisa do melhor ataque, que é o City. Só que ao mesmo tempo que você tem o melhor ataque, pra atestar que ele é o melhor ataque, você precisa que ele enfrente a melhor defesa, que é a da Inter. E assim, o padrão de jogo italiano, o estilo de jogo italiano não me agrada tanto, mas eu sei que ele é muito eficiente. E meio que historicamente, a Itália e a Inter de Milão, por consequência, tem uma história no futebol de ganhar os títulos geralmente quando ninguém espera. Copa de 82, por exemplo, Copa de 2006. A Itália quase nem vai mal na primeira fase e é campeã. A Inter de Milão, nos 3 títulos que venceu da Champions até hoje em sua história, em 1964, 65 e 2010, nesses 3 anos, o time contra quem a Inter jogou estava para conquistar um treble, a tríplice coroa, se vencesse a final da Champions. E perdeu para a Inter. É o mesmo roteiro do Manchester City. Essas finais, para quem não sabe, foram Real Madrid, Benfica e Bayern de Munique, nos anos que eu mencionei. Então, essa Inter carrega uma história em Champions que o ano de 2023 contra o Manchester City é o roteiro parecidíssimo com esses últimos anos. Talvez 2010 a Inter era um pouquinho mais favorita, não sei se mais favorita do que aquele Bayern, mas era mais favorita do que a gente enxerga a Inter hoje. Mas, e daí? É final, mano, é um jogo só. O que a gente já viu acontecer no futebol é sacanagem. Então, assim, eu tô um pouco nervoso
E nem tem, meu time nem tá envolvido ao meu time aqui, ó. Não tá nem perto de estar envolvido nisso. Só que eu lá no começo da temporada falei, o City vai ser campeão da Champions. E conforme esse City foi avançando de fase e goleando, o City não perdeu, o City é o único time invicto nessa Champions. O City goleou o Real Madrid 4-0 em casa, fora o baile. Podia ter sido 6 se não fosse o Courtois. É um time que encanta tanto, só que, cara, tem todos os elementos de uma final envolvidos. E se a gente pegar a última final do City em Champions em 2021, o Guardiola quis inventar, e eu não sei se ele vai querer inventar amanhã, tomara que não. O time sentiu muito, os jogadores do City sentiram a pressão em 2021. Eu não sei se vão sentir amanhã, espero que não. O Chelsea, naquela final, teve uma postura defensiva sólida com 3 zagueiros, que é a mesma postura defensiva sólida com 3 zagueiros que a Inter tem. E o City não conseguiu furar essa defesa 2 anos atrás, não sei se vai conseguir amanhã. Então, ao mesmo tempo que eu tenho tanta certeza, eu tenho muito receio. E aí eu tenho vontade de fazer um vídeo falando assim, não, caralho, o City vai ser campeão, porra. E virar meme, porque é foda, velho. É foda, é final de Champions, é um jogo só. É um jogo só. Cara, tem 2 histórias muito interessantes nessa final também, né? De um lado da Inter, a gente tem o Lautaro Martinez, do outro lado a gente tem o Julian Álvares, do Manchester City, que foram campeões mundiais com a Argentina. Inclusive, o Lautaro começa a Copa como titular, termina como reserva do Julian Álvares, que começa como reserva, termina como titular. Hoje, quer dizer, amanhã, eles trocarão de papel, porque o Julian Álvares vai ser reserva no Manchester City e o Lautaro vai ser titular na Inter. E quem vencer essa Champions, além de ter vencido, imagina o ano, né? Imagina você contar para suas próximas gerações, imagina você ficar marcado na história como o cara que venceu Copa e Champions na mesma temporada, não no mesmo ano, mas na mesma temporada. Isso é histórico, isso é muito legal. E um cara que começa como titular vira reserva do outro, que é reserva na final, e o outro é titular, capitão da Inter de Milão. Vai ser interessante observar isso, além de também Lukaku e De Bruyne, que são parceiros, colegas de seleção, parece uma relação bem próxima. O que me dá um pouquinho de confiança é que eu estava analisando este elenco da Inter de Milão. Vou falar um pouquinho rapidamente dos times que devem entrar em campo amanhã. Eu acho que todo mundo meio que já sabe quais são os times titulares que entrarão em campo nessa final. Nessa Inter de Milão, né, o Onana com Darmian, Acerbi e Bastoni na zaga, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Di Marco numa linha de 5 no meio-campo, de Dzeko e Lautaro. Eu estava olhando essa escalação titular, possível escalação titular da Inter, e eu fiz uma comparação com a escalação titular da Inter que ganhou em 2010. E assim, aquele time de 2010 passa o carro em cima desse time de 2023. O único jogador que eu tenho certeza absoluta que eu colocaria para jogar naquele time de 2010 é o Di Marco, lateral esquerdo, que entraria no lugar do Kivu, lá em 2010. E talvez eu tiraria o Pandev daquele time para colocar, sei lá, Mkhitaryan, Barella, ou até algum atacante, Lautaro e tal. Mas também não tenho certeza disso. Enquanto, ao analisar o Manchester City, se eu for comparar com o time que foi finalista da Champions há 2 anos atrás, é praticamente o mesmo time. Com a adição de Erling Haaland e a esperança de que o Guardiola não vai inventar tirando, aliás, o Rodri, como ele fez há 2 anos. Aquele time tinha basicamente a mesma estrutura, com o Zinchenko como lateral pela esquerda, e aí o Guardiola tira o Rodri para colocar Gundogan, De Bruyne e Bernardo como meio-campistas. Esse time do City, que acho que todo mundo já sabe qual é, mas só para deixar claro, o time titular, qual provavelmente vai ser Ederson no gol, Walker, Stones, Rúben Dias e Akanji como lateral esquerdo, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish e Erling Haaland. A gente espera que seja esse o time. Até inclusive se a gente fizer um 11 contra 11 entre City e Inter, quais jogadores da Inter são capazes de entrar nesse do City? Vamos pôr assim, quais são capazes de vencer no duelo direto? Eu não consigo dizer mais do que o próprio Di Marco.
Não consigo. E mais uma vez, talvez no lugar do Grealish dá para colocar alguém, mas também não tenho certeza disso. Quem assiste um pouco aqui o canal sabe que eu não sou o maior fã do Grealish. Então, assim, não me passa tanta confiança que este time da Inter individualmente tenha potencial de vencer. Mas aí que tá, né? O grande mérito dessa Inter é o coletivo. E sendo o grande mérito da Inter o coletivo, isso talvez seja o que seja o diferencial para vencer este Manchester City. Porque a gente sempre fala de times que não conseguiram vencer o City por causa dos grandes jogadores que tinham. O Real Madrid, o Manchester United, o Arsenal, sei lá, quem mais? O Bayern de Munique, que perdeu para o City. São grandes equipes com grandes jogadores no aspecto individual. Mas será que são grandes equipes, coletivamente, como essa Inter de Milão? Essa é a pergunta que me bate aqui, por isso que eu tenho essa grande dúvida de quem pode ser campeão. Deixa a sua opinião. E amanhã a gente faz um pós-jogo. Então, se inscreve no canal para você não perder o resultado dessa partidaça que a gente vai acompanhar, final de Champions. Se inscreve aí, ativa o sininho, deixa seu like. Obrigado mais uma vez. Valeu. É nóis.